A paz do Senhor, boa tarde, queridos amigos, boa tarde, queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor, bênção e prosperidade, consagrar nosso tempo de oração ao Senhor, amém? Aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor. Bendizemos, adoramos e agradecemos por mais um dia. Ebenezer, até que nos ajudou o Senhor. Senhor, nós queremos apresentar esse tempo de oração, consagrando ele para ti, pedindo tua graça, sabedoria e instrução na tua palavra. Em nome de Jesus, cobre-nos com o sangue de Cristo, a tudo que temos e somos, Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Hoje a gente, vai ficar naquele esqueminha de fazer o último dia, A gente falou sobre destino profético a semana toda e a gente vai terminar com uma revelação, uma palavra de Deus sobre o destino profético. E nós vamos ver isso, pelo estudo da palavra de Deus que está lá em Gênesis 37, foi a palavra que o nosso pastor ministrou no culto de domingo sobre o destino profético, que foi lindo, foi maravilhoso. E hoje nós vamos encerrar, falando, quando o Senhor, ele prepara o teu lugar. E aí ele te leva até lá. Vamos ver isso pela palavra de Deus? Livro de Gênesis 37, a partir do 5. Nós vamos ler um bocadinho hoje, que diz assim. Gênesis 37, 5, que diz: sonhou também José um sonho que contou aos seus irmãos. Por isso aborreciam-se mais e mais. E disse-lhes: ouvi, peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos no meio do campo, e eis que o meu molho se levantava e também ficava em pé. Eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, tanto mais o aborreciam por seus sonhos e por suas palavras. E sonhou ainda outro sonho, e o contou aos seus irmãos e disse: eis que ainda sonhei um outro sonho, e eis que a lua, o sol, 11 estrelas se inclinavam a mim. E contando ao seu pai e seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhaste? Porventura, veremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-se perante ti em terra? Seus irmãos, pois, o invejavam, e seu pai, porém, guardava esse negócio no seu coração. Glória a Deus, aleluia. A palavra de Deus diz que José teve sonho. Teve 2 sonhos. Aí ele chama os irmãos, chama o pai e conta os sonhos. A palavra de Deus diz que os irmãos ficaram enfurecidos com José e que o pai ficou ali meio desconfiado, Quer dizer, eles tiveram, o pai com os irmãos, eles entenderam que todo aquele sonho, ele era um prenúncio, mas José não teve o discernimento, ele não teve entendimento que aquilo era um sonho em que estava falando do futuro dele com relação à família, com relação aos irmãos, aos pais dele, que lá no futuro, realmente, ele teria um governo acima deles. Então, José não estava entendendo nada, ele só sabia que teve aquele sonho, e aí o que aconteceu? Passado um tempo, a palavra de Deus diz que os irmãos muito invejavam, muito enfurecidos com José, pegam ele, jogam dentro de uma cova, depois tira da cova, vende como escravo para uma caravana de midianitas, e depois ali ele é vendido como um escravo para a casa de Potifar, eunuco do rei. Acontece que lá na casa de Potifar, a esposa de Potifar se interessa por José, o galão, bonitão, a presença dele, bem visto, bem quisto. Então ele não quis saber da mulher. A mulher queria ter um caso com ele e ele não queria. O que ele fez? Ele foge. A palavra de Deus diz que por temor a Deus e por fidelidade ao seu
patrão, né? Então o que acontece? A mulher faz um escândalo, chama o seu marido, né? Como se fosse uma vingança por ele não querer nada com ela. E aí o que acontece? Potifar passa a mão em José e lança num cárcere, vai para a prisão. A palavra de Deus diz que ali, durante muito tempo, José vai ficando ali. Quer dizer, o tempo que vai passando, né? Ninguém sabe de mais nada de José. Na casa o pai pensa que ele morreu, mas tá lá, tá preso, né? Então, lá na prisão, um dia, a palavra de Deus diz que o rei, ele ficou bravo, né? Ficou muito zangado, se zangou com seus funcionários, o copeiro e o padeiro. Manda para casa do cárcere, vai ser preso. A palavra de Deus diz que quando chegou na casa do cárcere, lá um dia, o copeiro e o padeiro tiveram um sonho, né? Eles têm um sonho e deixa eles meio perturbados. Aí então o que acontece? A palavra de Deus diz que José chega para eles e pergunta, né? O que está acontecendo? Vocês estão meio borocochô? Vocês estão meio tristes? O que está acontecendo? Daí eles dizem para José, nós tivemos um sonho e este sonho não tem quem interprete ele. Só que agora, passado muitos anos, a palavra de Deus diz que José, ele olha para aqueles dois funcionários do rei e ele olha e diz assim, agora eu entendo esse negócio. José agora já estava entendendo o que significava um sonho profético. Então ele olha e diz que ele pensa assim, agora eu entendo que os sonhos eles podem ser interpretados. José entendeu que Deus fala através dos sonhos e que os sonhos têm interpretação e essa interpretação é dada por Deus. Então agora ele entende, né? Ele interpreta os sonhos que estavam naquela hora sendo apresentado para ele. Aí o que acontece? Nós vamos ver, né, lá no verso, capítulo 40, verso 8 diz, e eles lhe disseram, temos sonhado um sonho e ninguém há que o interprete. E disse-lhe José, não são os sonhos de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. A palavra de Deus diz que agora, né, José já estava entendendo de sonho, já estava entendendo, peraí, esse negócio que no passado eu não entendi nada, agora eu estou entendendo que sonhos vêm de Deus, Deus fala através dos sonhos e ele dá a interpretação dos sonhos. Aí José diz, agora eu já sei como é que é esse negócio, e ele entende que ele tem sim o dom para poder interpretar aquele sonho, ele tem sim a graça do Senhor, o favor do Senhor, a revelação do Senhor para fazer a revelação daquele sonho, né? Então é como se José dissesse, olha, pode me contar o sonho que Deus vai me dar a revelação, né? Então agora ele recebeu essa unção, né? Essa capacidade para entender, para interpretar os sonhos. Então nós vemos duas situações aqui com José. A primeira delas, primeiro ele cresceu no entendimento das coisas de Deus, né? Primeiro ele cresceu na visão, na bênção, no entendimento, no mover, no favor, né? Ele foi aprendendo as coisas do Senhor, ele foi aprendendo a ouvir a Deus, como é que Deus falava, como é que Deus manifestava, né? Como é que Deus falava com ele através do sonho, qual era a interpretação. Então, primeiro, ele cresce na unção, primeiro ele cresce no entendimento das coisas do Senhor, e depois, então, José, ele cresce no favor dos homens. A gente pode ver isso, porque a palavra de Deus, ela fala lá no livro de Gênesis 41, 38, quando o rei, sabendo que José interpretava sonhos, ele diz, manda chamar, porque eu quero ver o que ele vai me falar sobre meu sonho. Então ele vai diante do rei, o rei fala do seu sonho, Deus dá a interpretação do sonho do faraó, e aí o que acontece? O faraó olha para ele e diz, esse homem aqui, eu quero junto de mim. Olha o que a palavra de Deus diz, e disse faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão entendido e tão sábio como tu.
cresceu no favor dos homens. Então sempre, né, sempre que a gente quer uma palavra, né, Cristina, o que é que nós podemos tirar para nossas vidas? Que assim também é conosco, né? Que nós primeiros precisamos crescer em Deus, né? É quando Deus trabalha nas nossas vidas para nós alcançarmos o nosso destino profético. Que destino profético, Cristina? O destino profético é aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida, que já está preparado por diante. Então é onde o Senhor, Ele prepara o nosso destino ali na frente. É o que a gente chama, né? Aquilo ali é um destino profético. Então, quando Deus preparou tudo certinho, né? Então aí Deus faz o quê? Primeiro prepara o lugar, aí depois Deus nos prepara para chegar naquele lugar. Ah, Cristina, mas olha, acho que Deus esqueceu de mim. Esqueceu não, meu amado. Esqueceu não, minha amada. Fica aí quietinha, porque Deus não esquece de ninguém, não. Enquanto tu estás aí, estás quietinho, tá louvando, tá adorando, tá buscando, tá temendo a Deus, Deus é contigo. O Senhor tá preparando. O Senhor tá preparando o teu lugar. O Senhor já tá com tudo certinho para te receber. E assim, aí a gente vai vendo, né, que quando tá tudo certinho, aí a gente começa a crescer, começa a entender, entende o porquê, entende o tempo, entende de Deus, entende da unção, entende da capacitação, a gente cresce, a gente amadurece. Então, quando nós crescemos na unção, na graça, no favor, na habilidade de Deus, aí a gente cresce no favor. Quando cresce na unção, cresce e aproxima do milagre. Cresce na unção, vai saindo do limite, vai saindo da expectativa, vai crescendo além do que esperava. É assim que Deus faz conosco. Então, depois que nós passamos, né, por aquele modelar da vida do Senhor, aquilo que Deus preparou para as nossas vidas, Ele vem primeiro trabalhar em nossas vidas para depois receber a bênção, para depois chegar no lugar da conquista, né? Então, quando já está tudo preparadinho, então o Senhor disse, então agora tá certo, esse é o momento, né? Então Deus diz, tá pronto. Então, vem para o palácio, né? Vem governar. Então é aí que Deus vai tornar, né? É onde Deus vai tornar tudo aquilo que Ele preparou para as nossas vidas, para que nós pudéssemos chegar. Ele nos preparou para pegar, tomar posse, governar, reinar sobre aquilo que Ele preparou para as nossas vidas. Então, Deus, ele sempre vai adiante de nós. Ele sempre prepara tudo adiante. Aí Ele nos anuncia e depois Ele prepara a gente. E quando a gente preparou, a gente cresceu, a gente saiu nos limites que Deus queria. Quando nós pensamos, né, da maneira como Deus quer que nós pensamos, então aí nós podemos sim chegar onde o Senhor já tem preparado. Então, existem lugares em Deus para nossas vidas, né? São as preparações do Senhor, são o que Ele quer para nossas vidas, os planos, os projetos, e Ele mesmo faz, Ele mesmo planifica, Ele mesmo comanda, e Ele diz, agora sim, agora o lugar já está preparado, você já está preparado, então aí o que o Senhor faz? Você não precisa nem correr atrás, né? Porque Ele manda te buscar, Ele manda levar você ao seu destino, Ele manda levar você onde está preparado, Ele diz, ei, nem precisa correr atrás não vai atrás não, Ele manda buscar. Então fica aí bem tranquilo, continua orando, continua louvando e se prepare, porque se o Senhor disse que Ele ia preparar um lugar para você, se o Senhor disse que você tem um futuro profético, se Ele já te deu uma palavra, você já recebeu uma profecia, você já entendeu que Deus está movendo, se você já começou a entender que tem um mover aí, se prepara porque é tempo de palácio, te prepara que é tempo de governo, te prepara porque é tempo em que o Senhor manda te buscar, e aí você vai na unção, vai na graça, vai na presença, vai no favor, e aí, meu amado, aí é Deus conosco, e quando Deus está conosco, tudo que a gente faz, tudo a gente prospera, amém? Glória a Deus, vamos orar, meus irmãos. Eu posso orar por você, aleluia, Senhor, meu Deus e meu Pai, graças te damos, graças por tudo, Senhor, sim, Senhor. Essa palavra nos prospera, Senhor. Ela nos prospera em graça, em favor. Nós entramos para o entendimento de Deus, porque muitas vezes queremos as coisas no nosso tempo, Senhor, mas tem o tempo do preparo. O Senhor já preparou todas as coisas. Quando vem o tempo da profecia, quando o tempo da palavra, quando vem, Senhor, a revelação do futuro, é porque o Senhor já preparou o lugar. O Senhor já tem tudo preparado para as nossas vidas. Então, quando nós entramos, Senhor, para o tempo do preparo, para as bênçãos, Senhor, e receber as bênçãos que o Senhor tem
preparado para as nossas vidas, Senhor. O Senhor no seu tempo, o Senhor leva para o lugar onde o Senhor fez o preparo. Senhor, gratidão, Senhor. Sim, Senhor, nós declaramos nesse dia, Senhor, estamos aqui prontos, Senhor, prontos para atender, prontos para ouvir, prontos para obedecer, que seja feita a tua vontade, Senhor. Senhor, nós cremos, Senhor, que nós temos sim, estamos passando pelo tempo da preparação e declaramos, Senhor, as grandes portas se abrirão, porta de futuro, porta de acesso, porta de bênçãos e milagres, em nome de Jesus. Derrama teu óleo, derrama tua unção, derrama tua graça, Senhor, para que nesse tempo em que nós estamos, Senhor, no tempo do preparo, no tempo da espera, Senhor, nós também possamos, Senhor, crescer na graça, no favor e no conhecimento do nosso Pai, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. É desse jeitinho, Deus preparou um lugarzinho para você, Ele já preparou o teu futuro. Agora, só aguardar um pouquinho, porque quando Ele diz agora tá bom, agora já vem, aí Ele manda buscar. Ele manda buscar, o Senhor manda bater na tua porta. Quando Deus te dá uma bênção, Ele diz, né, a bênção corre atrás de você. Amém? Glória a Deus, fique na paz. Deus te abençoe.